começar ganhando, né, professor? Parabéns. Obrigado, boa noite a todos vocês, ao torcedor que está nos escutando. Olha, é fundamental, acho que uma vitória da maneira como foi, com espírito de competição muito presente, contra uma equipe que é daquelas equipes do interior de São Paulo, eu acho que uma das mais qualificadas tecnicamente, difícil de jogar contra, arrumada taticamente. O Alexandre está de parabéns pela equipe que ele montou. Eu acho que valoriza, né? Valoriza mais a vitória, cheia de lances dos dois lados, assim. O Botafogo também teve chance de marcar, mas esse é o futebol, esse é o Campeonato Paulista. Eu acho que a gente soube fazer a leitura do que a gente precisava para hoje. Não abriu o time de uma maneira antecipada, antes da hora. Conseguiu ter o controle do jogo. Primeiro tempo, praticamente, o Botafogo não chegou. Nós tivemos algumas oportunidades. E o segundo tempo, eu acho que o Botafogo chegou um pouco mais do que a gente previa. Mas nós conseguimos fazer os 2 gols, tivemos outras oportunidades também, abrir um pouco o jogo porque nós precisávamos do resultado, as alterações foram para isso também, e a gente precisava buscar, mas ao mesmo tempo ter equilíbrio defensivo, né? Então tá de parabéns, para mim foi muito importante. A gente não ganha só 3 pontos hoje, acho que a gente ganha mais coisa, confiança, ganha unidade, ganha esperança, ganha... Hoje o 15 termina a noite fora da zona de rebaixamento e dentro da classificação. Agora é defender a posição. Toninho, não tem como não tocar nesse assunto, né? Lógico que muita gente até não gosta, mas a gente tem que falar sobre isso. Quando o 15 venceu o Red Bull, eu questionei o Roque Júnior se em algum momento passava pela cabeça dele mudar o esquema tático. Ele disse que isso não era possível fazer porque a equipe treinava desde a sua chegada naquele esquema. Aí eu te pergunto, o que você fez para mudar esse esquema tático, a postura do 15 e ganhar até o reconhecimento da torcida pelo que o 15 apresentou em campo? Eu acho que seria possível. Você vê que o sistema ele pode ser aperfeiçoado, né? Você vê, a gente notou, né? Mesmo com a vitória, eu vou notar aqui que com mais tempo ele poderia ter um entrosamento melhor, principalmente a segunda linha de 4, com os 2 atacantes, uma movimentação, coisa que não deu tempo para trabalhar. Na verdade foi o posicionamento, mas eles já jogaram, esses jogadores, eles são experimentados, já atuaram dessa forma em outros clubes, enfim, foi mais... Eu acho que eu posso falar somente do que eu penso sobre o futebol. Eu acho que era o mais adequado, sabe? Mesmo assim foi equilibrado, difícil, né? Mas eu achava que era o mais adequado para o momento que o 15 vive no campeonato. Às vezes, o início do campeonato, o Roque talvez imaginava que fosse encaixar aquele sistema dele. Sabe como é que é? A gente tem que... ainda bem que deu certo para nós. Acho que o Roque também deve estar feliz porque ele quer o bem do 15, né? Com certeza ele ajudou a montar a equipe. Eu acho que ele deve estar feliz também com isso. Então, agora é olhar para frente, o que passou, e a gente capitalizar bem essa vitória de uma forma equilibrada, mas não deixar de capitalizar, realmente absorver tudo de bom que traz uma vitória como essa. Antes desse jogo já foi uma dor de cabeça para mim, porque o Tony ele me dá eu acho que é o jogador mais qualificado tecnicamente. Eu queria te dizer até que tirá-lo do time foi uma decisão bem difícil para mim. Eu chamei porque ele é o capitão, né? Além disso, ele é um jogador de futebol que eu respeito, porque eu fui jogador, então eu chamei, expliquei. Eu vou tentar explicar o porquê. Nessa configuração tática, eu tenho 2 atacantes de força e velocidade na frente, né? E essa linha de meio ali, os 4 na frente da última linha, né? A linha de meio de campo de 4, os 2 da beirada... Os 2 do meio tem que ser 2 caras de marcação forte, né? 2 volantes fortes que saibam jogar, ou mais forte na marcação, enfim, 2 volantes, ao menos para iniciar a partida. E os da beirada, eu tinha o Vander, que tem um lançamento, e eu tenho 2 jogadores de velocidade na frente. Quer dizer, não que o Tony não tenha lançamento, mas ele tem mais o passe, a articulação, a inteligência. Mas o Vander tem o lançamento.
e um pouco mais de força, tem um pouco mais de força física. E o Chico já era um outro estilo. O Chico tem dinâmica, muito mais de mobilidade e dinâmica que os outros dois. Então, ou eu entrava com o Chico e um dos dois. Essa foi meu raciocínio, construindo o time para essa semana. E eu gostei do Wander no jogo treino e gostei dos jogos dele no Campeonato Paulista. Nessa função eu achei que fosse... E foi bem, enfim, o Wander fez o papel dele. Acho que ele pode evoluir um pouco mais. Acho que ele pode. No segundo tempo eu trouxe ele para a esquerda. No intervalo eu troquei ele da direita para a esquerda, porque o Gimenez sobe menos do que o Denis estava subindo. Então estava sacrificando, mas tem que olhar isso também. O Wander foi sacrificado porque ele teve que acompanhar o Denis. Aí eu troquei para ver se melhorava isso. Voltamos no segundo tempo um pouco ainda claudicante, um pouco ainda indecisos, assim, não muito encaixado. Aí eu achei realmente que era hora de mexer. Os 12 minutos eu trouxe o Tony para campo, porque ele realmente faz a diferença. Assim, ele, tecnicamente, enfim, ele coloca estabilidade na partida no time, né? E entrou muito bem o Tony. Realmente são dois ótimos jogadores. Eu vou, ainda bem que tem isso, né? Porque também meio de campo aí a gente vai precisar bastante, porque essa função não é fácil, sabe, Luiz? Essa função, eles são sacrificados, eu vou reconhecer isso. A gente dá uma protegida na defesa, mas sacrifica esse pessoal do meio aí. Então, às vezes eu vou substituir até pelo cansaço, mas porque eles fazem dupla função, tem que chegar, tem que fechar para o meio, depois ainda fazer a primeira marcação no lateral, pelo menos tirar a linha de passe. Mas funcionou bem, eu acho que eu estou bem servido, sim, ali. E o Tony realmente fica aqui a minha reverência. Eu conheço ele desde o Boa Vista e eu sempre gostei muito desse jogador e pensei até em armar o time em volta dele. Mas no que eu pensava para esse jogo de hoje especificamente, não sei na sequência, mas para esse jogo eu fiquei na dúvida, foi difícil, mas eu preferi o Wander. Grande vitória, foi uma grande vitória do 15 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Nesse domingo, tarde e noite, no Barão da Serra Negra. 2-1, sofrido, perdemos um pênalti, tomamos um gol no momento que fim de jogo deixa todo mundo assustado. Público no Barão, em vários momentos, nós comentamos isso na Educadora, parece que estava assistindo o filme dos 10 Mandamentos. Todo mundo quieto, tenso, ninguém se manifestava, nervoso, para esperar que o 15 chegasse nesse resultado positivo, e a gente acabou conseguindo. Foi um jogo legal, foi um jogo bom, o segundo tempo muito movimentado. O novo esquema do técnico Toninho Cecílio deu resultado. Os gols saíram, a vitória veio. Tomamos um gol, poderíamos ter não conseguido a vitória. O time do Botafogo é um time muito bom. Nosso time tem muito que evoluir ainda. Agora, na próxima sexta-feira, a gente vai enfrentar o Marília, lá em Marília, precisando de uma vitória. João Fábio Tedesco, nosso comentarista na Educadora, conta para você como que o 15 conseguiu a vitória 2-1 no Botafogo de Ribeirão Preto. Conta, João Fábio. Boa noite, amigos da TV Beira-Rio, você que nos acompanha sempre. Belíssima vitória do 15 de Piracicaba, uma vitória convincente. Não jogou o futebol esperado por todos, mas o importante nesse momento era a vitória, e ela veio de uma forma dramática, não podia ser diferente. O torcedor piracicabano sabe como é que é, sempre difícil, perdeu um pênalti, depois achou 2 gols no segundo tempo e ainda sofreu um no final do jogo, deixando o jogo muito aberto, o Botafogo ainda tentando buscar o gol de empate, mas valeu, o 15 de Piracicaba volta a vencer, primeira vitória, viu, torcedor, do 15 de Piracicaba aqui no Barão de Serra Negra, e dá um passo importantíssimo para a sequência do campeonato. Tem um próximo jogo diante do Marília, na próxima sexta-feira na casa do Marília, onde o Marília vem muito mal no campeonato e tem tudo para conquistar os 3 pontos e dar uma sequência positiva nesse Campeonato Paulista. Bom trabalho do Toninho Cecílio, deu um outro padrão de jogo no esquema tático quinzista, dando muito resultado. O torcedor saiu feliz, um domingo à noite, atípico no Barão de Serra Negra, e o torcedor volta para casa feliz com a vitória do 15 de Piracicaba em cima do bom Botafogo de Ribeirão Preto.